Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Né? E aí, falando sobre Rames, isso até repercutiu nos jornais lá da Colômbia e tudo mais, né? Lá os caras colocaram, Rames sairá do São Paulo, né? Então, uma resposta taxativa do presidente do clube, que a Copa América será a chave. São Paulo paciente com o futuro de Rames Rodrigues e tal, que, claro, o Casares, ele é um cara hábil, né? Tem habilidade na oratória e tal. Então, ele falou lá, ó, vamos ver a Copa América, vamos ver como é que vai ser, ele vai jogar. Meio que assim, acalmou os ânimos, mas tá na cara que não fica no São Paulo, né, Fernando? Eu acho que como o futebol é negócio também, pelas palavras do Júlio, né, na coletiva ontem, na apresentação da Blue, fica claro que o São Paulo vai tentar fazer dinheiro. Não joga mais com a camisa, assim, já demonstrou no dia a dia que é muito diferente o que ele faz no dia a dia de um clube de futebol do que ele faz na seleção. Repito, a gente já bateu papo aqui no Arquibancada repetidas vezes com o Vitor lá da ESPN Colômbia. O Vitor sempre repete a situação para o torcedor entender. O Rames de clube é uma coisa, o Rames de seleção é outra. Na seleção ele é tratado com pão de ló, na seleção ele é tratado com o principal destaque, na seleção ele é um jogador que não precisa ter grande movimentação dentro de campo, né? Fazem para ele, diferente do que é no clube. No clube hoje, que paga o salário do jogador, que tem o jogador como valor, né, para o mercado, ele não é um cara dedicado. Aconteceu isso no Real Madrid, aconteceu isso no Bayern, aconteceu isso no Olympiacos, aconteceu isso no Mundo Árabe, aconteceu no Everton, acontece agora no São Paulo. Então, acho que o Júlio está pisando em ovos nessa situação porque quer fazer dinheiro. Quer fazer dinheiro. Se ele tiver um papel destacado na Copa América, que acho que ele vai ter, né, porque ele sabe jogar futebol, o problema é ele querer jogar futebol, saber ele sabe, o problema é querer. Né? São duas situações diferentes em tempos diferentes. E ele vai querer jogar na seleção para achar um mercado para ele continuar. Né? Estados Unidos, quem sabe, mundo árabe, quem sabe. Então, para o São Paulo é compasso de espera mesmo. Ele é jogador do São Paulo, ele tem valor de mercado com o São Paulo e tem contrato vigente com o São Paulo. Então, o Júlio espera, a diretoria espera e o torcedor vai ver ele jogando na Copa América. Pode ter certeza disso. Ele não pode depreciar um. É duro falar isso, né? Mas é ruim falar dessa forma. Mas ele não pode depreciar um produto dele, né? Porque é um ativo do clube. Ele não pode chegar na mídia e falar assim, ah, o cara é um chinelinho, o cara não joga nada, tal, porque aí não consegue vender, né? Então ele tem que manter ali um discurso político legal ali, falando, não, o cara é comprometido, o cara tá lá, tá trabalhando direito e tudo. E aí tentar encontrar alguém. O próprio staff do Rames já viu que pô, ele não vai ficar, então já deve estar procurando um outro destino. Eu acho que caberia muito bem para ele e para a MLS, se algum clube topasse Nossa, pagar o salário, né? a gente tem o nosso comentarista internacional, né, o Sr. Wilson Júnior, que jogou lá e conhece muito bem e falou com todas as letras. Cara, o nível de prática do futebol lá é baixíssimo. É baixíssimo. Basta você ver o Messi em praticamente 9 meses, né? Vai completar um ano agora que ele está jogando no Inter Miami. Ele praticamente joga contra crianças. Quando pega um time mais organizado, um time que tenha mais jogadores, como ele enfrentou já mexicanos, amistosos também, aí é outra história. Então, se o Rames vai para lá, se ele for jogar em Miami, se ele for jogar em Los Angeles, se ele for jogar em Chicago, se ele for jogar em Nova York, sei lá onde ele quer ir ou deseja ir, ele vai ter total apoio e vai brincar, ainda mais num país que tem metade da população latina, né? Então, vai, se for para a Major League, pelo menos traga para o São Paulo algum tipo de dividendo, né, de lucro, porque né, a passagem dele pelo Morumbi, infelizmente, foi pífia, uma das piores da história. Não, eu até ontem a gente recebeu o Eduardo Tironi, né, no nosso Estava Arquibancada. assistindo, inteirinho, parabéns. Aliás, que papo. O Tiras é um parceiro, um amigo de 2 décadas já, brilhante jornalista, legal, que assume o time há muito tempo e mesmo assim continua com o público. Vocês mandaram bem demais, baita papo. Pô, foi legal demais. Ele é um cara muito gente boa.
gente até brincou lá, chamando ele de Arnaldo Tironi, porque já virou uma entidade única, né, os dois. É Sandy Júnior. Sandy Júnior, tipo isso. Filho do Chitãozinho e Chororó, né, dos dois, né, mesma coisa. E aí o Tironi, a gente estava conversando, falando até dessa questão, né, a gente tentou traçar um paralelo a alguma outra contratação do passado que tenha sido tão, talvez, frustrante, né, para o São Paulino. A gente lembra do Sierra, que chegou com pompa, mas nem se compara, porque ele não tinha esse status do Rames, né? E o Sierra ainda teve um outro jogo bom, né? O Sierra para os mais novos, né, o São Paulo contratou ele em 94, do União Espanhola, que era do grupo do São Paulo, né, o ano que o São Paulo chegou na terceira final seguida, né? E ele jogou demais contra o São Paulo, tanto no jogo lá do Chile contra o jogo do Chile e o jogo aqui do Brasil. E depois ele chegou contratado como o principal jogador do Chile naquele momento, né, de meio campo. Né? O Chile, à época, em 94, ainda tinha Salas e Zamorano, né, como os nomes grandes de ataque, e para o meio campo era o cara, né, o que se tornou o Valdívia anos depois, mas no São Paulo não virou, chegou de helicóptero, tentou jogar, né, em 94, final de 94, 95, ainda no comando do Tele, e o Tele percebeu mais ou menos o que o Zubeldia e outros treinadores viram agora no Rames. Ele não conseguia desempenhar dentro de campo, né, numa época que o futebol era muito mais talento do que físico, né, hoje a gente está vendo que é muito mais físico, 70-30, a época o talento era tipo ao contrário, 70-30, e os anos 90 era só craque que jogava em qualquer time, né. A gente tinha de uma vez só Giovani, Djalminha, Rivaldo, Amoroso, só cara craque jogando em todos os times do Brasil, e o Sierra chegou e não jogou nada. De decepção, eu acho que o Rames é mais, porque o Sierra ainda não tinha um nome mundial como o Rames tem. O Sierra era um jogador de seleção chilena, mas que tinha se destacado aqui, na América do Sul, numa Libertadores da América. E ele não desempenhou tanto. Ele me lembrou, sabe quem, da época também? Matossas, Carrasco e Diego Aguirre, 3 gringos que vieram também. Diego Aguirre e Carrasco em 90 e o Matossas em 93. Guillermo Matossas. Tem alguns gringos que não dão certo, não é todo mundo que vai acertar, né, Ricardo? Ah, nem sempre. Apesar que o Carrasco, eu lembro que fez um gol no comecinho, depois sumiu. O Aguirre ajudou a gente a conquistar um torneio lá no Chile. Aí depois também não foi bem. E depois ele até falou, não, depois que o Forlan saiu, eu não tive espaço com o Tele, não ia ter espaço, fui embora, né? Mas acontece, né? A Aguirre era bom atacante. O Diego Aguirre era bom atacante, veio do Peñarol, aliás, ele é muito ligado ao Peñarol, treinador do Peñarol. E o Carrasco, cara, ele não era um mau jogador, ele era meio da seleção uruguaia, inclusive. Seleção uruguaia de 90, inclusive, sabe, teve bons confrontos contra a Argentina, né, por pouco não tira, e era a geração de Enzo Francesco ali, né, depois veio o Pablo Bengoechea, era uma geração muito boa do Uruguai. E o Carrasco jogou nessa seleção também, né, antes do Sierra. O Sierra chegou em 94, para quem está perguntando para a gente, na Libertadores 94, que os jogos do São Paulo, a galera tá lembrando aqui, que maravilha, era tudo jogo à tarde. Eu lembro que estava no segundo colegial, eu louco para poder ir nos jogos, não conseguia, porque eu trabalhava já em 94, né, meu primeiro emprego na Caixa Econômica Federal ali de aprendiz, e não conseguia ir nos jogos, e tudo jogo à tarde, com alambrado quebrado, com o negócio de passar a catraca tudo derrubando, era maravilhoso. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.